Bom, vocês viram que a gente tentou, mas o Instagram não tá deixando. Mas isso não vai impedir a gente de trazer um conteúdo. Eu falei com a Lu e a gente vai trazer esse GTV, que é um resultado tipo do que a gente pensou. Basicamente, eu vou entrevistar a Lu a partir de agora e eu quero que vocês acompanhem porque o conteúdo tá bem maneiro. Fica ligado. O mercado digital ele impactou demais no mercado da educação. Desde o início, o que o ser humano quer é ser educado, por isso que o conteúdo é tão forte e é predominante nas redes sociais. O que você precisa entender é que hoje a gente vive um momento em que todo mundo tem as respostas, mas talvez não tenha as perguntas certas. E a gente precisa entender o papel do professor no meio disso tudo. Como professor do curso da Gorila, eu também sou impactado, porque a didática muda, a interação muda, as pessoas o tempo todo estão confrontando informação. E por isso que a gente trouxe a Lu como professora de redação para tentar trazer um pouco mais dessa abordagem. Lu, se apresenta para a gente rapidinho, por favor. Olá, eu sou a professora Luciana Lima, como vocês já sabem. Sou professora de língua portuguesa, literatura e redação, já tenho uns 8 anos. Eu criei o Redação Nota 10 como uma extensão da sala de aula, de maneira que eu pudesse passar mais dicas para os meus alunos e também criar uma rede de contatos com os alunos presenciais. Só que hoje esse trabalho vai um pouco mais além e eu consigo atender diversos alunos dando dicas de como construir um texto perfeito, né? Uma redação nota 10, seja em concursos ou vestibulares. Beleza, agora que vocês já conhecem a Lu, a gente parte para a primeira pergunta. Qual a importância das mídias sociais para a educação nesse momento que a gente vive hoje? Então, uma das coisas que a gente deve levar em consideração quando a gente fala de conhecimento, né, de transmissão de conhecimento nas mídias digitais, é exatamente a democratização desse conhecimento. A gente passa a ter aqui um acesso um pouco mais facilitado, uma vez que grande parte dos brasileiros tem acesso à internet. E aí, a gente sabe que muitas das vezes tem determinados alunos que, por questões financeiras, não têm condições de pagar um curso preparatório ou até mesmo um professor particular. Então, esse acesso ao conhecimento vindo por meio da internet de forma gratuita é muitas das vezes o único canal que esse aluno vai ter para poder aprender. Beleza, Lu, eu também sou professor de marketing digital, né? Vamos chamar assim, mas eu quero ir além da sala de aula. Como que eu faço? Como que você Então, no faz? primeiro momento eu preciso entender o que eu estou disposta a fazer, qual é a minha intenção. Eu quero virar uma professora famosa no YouTube, né, uma influenciadora digital, né, mais do que professora, eu quero ser uma influenciadora. Eu quero vender meu curso online, eu quero divulgar o meu e-book, eu quero conseguir mais alunos particulares, eu quero conseguir mais alunos online, né? Então, no primeiro momento, eu preciso definir quais são as minhas intenções para que eu de fato consiga, de forma objetiva, traçar as minhas estratégias. E se eu não fizer isso de forma clara, se eu não conseguir definir de fato quais são as minhas intenções, eu vou sair atirando para todos os lados. Eu não vou conseguir determinar estratégias que sejam suficientes para eu conseguir atingir esse meu objetivo. Pô, Lu, mas caramba, tem muito professor fazendo isso. Como que eu me destaco? Eu só sou mais um, e aí? O que eu tenho que fazer? Bom, a primeira coisa é você tentar encontrar qual é o seu diferencial. Observa o que os seus alunos elogiam do seu trabalho, né? O que os seus alunos replicam, né? Aquilo que você postou na internet, né? Na rede social, que o seu aluno foi lá, compartilhou, né? Na maioria das vezes, aquilo que chama atenção é muitas das vezes replicado, então, e é elogiado. Então tenta observar o que os seus alunos falam de você, né? E aí, em cima disso, você vai traçar o seu diferencial. Porque, na verdade, nesse mercado que envolve mídias digitais, eu consigo perceber que há muito acontecendo mais do mesmo. Então a gente tem muito conteúdo sendo divulgado, muitas das vezes de forma muito parecida, mudando simplesmente a linguagem. Então você tem que buscar qual é o seu diferencial. E além disso, você tem que buscar ser autoridade no assunto. Seja o melhor que você puder ser.
tente mostrar o seu conteúdo de forma completa, de forma diversificada, mostra que você realmente é confiável, que seu conteúdo é confiável, porque assim você vai conseguir atrair pessoas e assim você vai, né, gerar uma comunidade em cima daquele conteúdo que você trabalha, daquele conhecimento que você transmite. Então é importante que você tente buscar, acima de qualquer coisa, qual é o seu diferencial. Eu sou autoridade em que assunto? E cada vez mais se especializar e trabalhar para que você nunca deixe de ser essa autoridade. Tá, e aí eu preciso te perguntar uma outra coisa. Objetivo, produto, como que isso funciona para você? Qual a tua visão sobre isso, sabe? Tipo, essa definição de objetivo é muito importante pra gente enquanto social, mas e com o professor, como é que isso funciona? Então, foi o que eu falei, né? A gente tem um mercado muito rico, principalmente agora nesse momento de pandemia. A gente está com um mercado educacional bastante saturado, a gente está vendo muito conteúdo, a gente não sabe que live assistir, que professor seguir. Então a gente tem uma produção de conteúdo agora bastante extensa. E aí você tem que tentar entender o seguinte: se eu já sei qual é a minha intenção, eu de fato não vou ter dificuldade para entender qual é o meu objetivo. E aí, em cima desse meu objetivo, eu tenho que pensar o seguinte: eu quero divulgar, eu quero ter mais alunos, seja online ou presencial. Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso divulgar mais conteúdo. Eu quero divulgar um curso online. Eu quero divulgar o meu e-book. Como que eu vou fazer com que esse meu aluno queira comprar o meu material se ele não me conhece? Então, tem que traçar um objetivo. No primeiro momento, tem que entender: bom, eu preciso divulgar conteúdo para ser conhecida. E em cima desse conhecimento, né, quando eu me mostro autoridade naquele assunto, é que eu vou conseguir fazer com que um aluno tenha interesse em comprar meu curso online, em que meu aluno tenha interesse em fazer, em comprar meu e-book, em fazer um aulão comigo. Então, para eu chegar nesses objetivos finais, eu preciso entender, né, muito bem quais são as minhas intenções e quais são os meus objetivos. E aí, uma coisa que é importante é que você faça um planejamento e esse planejamento se adeque à sua rotina. Não adianta eu chegar e falar com 10 mil atividades, eu falar que eu vou postar uma coisa todo dia, porque eu sei que eu não vou conseguir fazer com que esse post diário aconteça. Então eu tenho que fazer um planejamento que esteja adequado à minha realidade. E, com base nas minhas intenções, é que eu vou determinar esse planejamento. Só assim eu vou conseguir chegar ao meu objetivo final, seja ele qual for, né? Seja eu vender o meu material, seja, né, que eu queira ser uma professora influenciadora. Então quer dizer que ter um perfil no Instagram, no Facebook vai me ajudar a ter um bom trabalho? As mídias são importantes. Bom, não necessariamente, porque o que a gente tem que entender é que não basta que eu simplesmente coloque meu rostinho lá e, né, comece a aparecer, dar dicas e tal. Meu trabalho precisa ter consistência. E como eu falei, eu preciso ser autoridade naquele assunto. Eu preciso entender por que os meus alunos vão voltar para me ver novamente. Né? Então, o que eu faço que faz com que os meus alunos queiram me ver de novo? O que eu faço que faz com que os meus alunos queiram comentar ou compartilhar o meu conteúdo? E por que eu faço isso? Então, a mídia digital que eu escolher para usar como uma extensão do meu conteúdo vai depender muito do meu objetivo. Agora, não adianta nada eu criar uma conta e simplesmente não ter um cronograma, um planejamento, ou até pior, fazer dessa conta um catálogo de venda de curso online ou de venda de e-book, porque se você não produz nada, se você não divulga o seu trabalho e se você não se transforma nessa autoridade,
né? Ou seja, fazendo com que as pessoas de fato confiem em você e que queiram estar ali para te ver, independente de ser uma live, independente de ser um post, independente de ser um canal no YouTube. Para que isso aconteça, de fato, seu trabalho precisa ser consistente, precisa ser organizado, precisa ter frequência e não pode ser simplesmente um catálogo de vendas, né? Se esse for o seu objetivo. Agora é o momento jabá. Se eu sou professor e não entendo nada de mídias sociais, o que eu tenho que fazer? Por onde eu começo? Você tem alguma dica de algum perfil de uma agência aí que fale disso? Algum curso maneiro que você tenha feito? Então, eu conheço um curso muito legal que fala sobre Instagram, que é feito por 3 meninos aí super bacanas, super gente boas, que se vocês não conhecem, eles são da agência Gorilla. Eu agora, né, passando esse momento de jabá, eu tenho que sim indicar, porque falando da minha experiência pessoal, eu sentia que eu não tinha conhecimento nenhum do que eu precisava fazer para conseguir de fato criar uma mídia digital legal, com conteúdo legal. Eu não entendia nada de hashtag, nada, absolutamente nada. E aí eu consegui encontrar o curso de Instagram, né, de vocês, do curso da Gorilla. E para mim foi um grande diferencial, porque há um momento antes curso da Gorilla e pós curso da Gorilla. Eu pude entender como funcionava essa rede, né, social, e em cima disso eu consegui determinar alguns objetivos, e aí eu fui tendo mais visibilidade, mais alcance e consegui entender melhor como funcionava a marca Redação Nota 10 e como ela deveria aparecer no Instagram, o que eu deveria trabalhar especificamente. Mas a gente sabe que não é só fazer um curso de mídia digital, de marketing digital, um curso para saber aprender a usar o Canva. A gente sabe que não é só isso que vai gerar um bom conteúdo. Não, então, assim, para professores especificamente, a gente sabe que com o celular e o fone do celular a gente consegue muitas coisas, a gente consegue divulgar um conhecimento de forma simples. Mas independente disso, a gente precisa pensar também em outras ferramentas, né? Se você tem a possibilidade de comprar uma câmera, um bom microfone, legal, sinta-se privilegiado. Mas independente disso, você não precisa de um material muito caro para começar. Você pode começar com o seu próprio celular. O que é legal é você ter uma boa iluminação. Essa iluminação pode ser a iluminação do dia, né? Você pode gravar na frente de uma janela. Os celulares de hoje em dia são muito bons, então assim você consegue ter uma qualidade do vídeo muito boa. Basta você ter uma boa iluminação. Além disso, né, se você quiser, né, dependendo de como você queira divulgar esse trabalho, você pode fazer aulas no slide, usar a sua própria televisão para divulgar esse conteúdo, da mesma forma como você pode comprar um quadro, seja um quadro branco ou um quadro negro, e ali colocar o conteúdo e gravar. E uma outra coisa que também que é legal, é importante ter, né, um tripé, seja ele mais simples, seja ele mais trabalhado, cheio de funções, mas um tripé é legal para você poder começar a gravar seus vídeos. Então, com poucas ferramentas você consegue entrar nas mídias digitais. E a gente não pode deixar de falar do problema do elefante no meio da sala, né? A gente está vivendo aí a pandemia, como todo mundo sabe, se você não souber em que terra você está, mas e os alunos? Como é que eles estão sendo impactados com isso e como, enquanto professor, eu posso ajudar os meus alunos a aprender mais, a se capacitar, a ter essa variabilidade de informação? Como que eles absorvem isso? Qual a tua visão, Lu? Então, muitos professores precisaram se adaptar a essa realidade, né? Então, a gente precisou criar um ensino emergencial, né? Muitos cursos, muitas escolas precisaram fazer isso, porque não tem como você simplesmente parar o estudo, né? O ensino por 1 mês, 2 meses, 3 meses, o que for. Então, muitos professores que nunca nem pensaram em entrar nesse meio digital agora estão sendo obrigados a fazer isso. Muitos estão gostando e estão estendendo esse conteúdo, fazendo lives,
esse conteúdo pode estar acontecendo por meio de aplicativos de reunião, né? Que apareceram, né? Por exemplo, o Zoom, né? Ou até mesmo o Skype, que você consegue ali fazer uma aula, né? Olhando para o seu aluno. Então você tem aí ferramentas que vieram a auxiliar. Você tem, né? Dependendo das instituições, foram criados, né? Foram criadas plataformas online para divulgar esse conhecimento. O trabalho do professor nesse momento de pandemia está sendo bastante grande. A gente está trabalhando muito para que esse conhecimento não seja cessado nesse momento que é tão incerto. Então, assim, é importante que minimamente os professores saibam lidar com ferramentas como o Zoom, como fazer lives. E aí a única preocupação que eu tenho é que na modernidade, né, na contemporaneidade, a gente está com um excesso de divulgação de informação bastante grande. E a gente precisa tomar cuidado com o que a gente está utilizando para a gente se informar, né? Qual é a fonte, né, que a gente está utilizando para se informar. Então, a minha preocupação é ter o aluno sendo de fato influenciado por notícias falsas. Essa é a minha maior preocupação. Mas, por outro lado, tem muitos professores fazendo trabalhos muito legais e eu tô vendo que, para quem é do ensino fundamental 2 e do ensino médio, tá tendo uma repercussão muito positiva, né? Essas plataformas ou meios de você fazer uma aula online. Mas, independente de qualquer coisa, é tudo muito incerto, é tudo muito novo para todo mundo. Então, alguns estão tirando de letra, outros estão apanhando, mas é importante também que a gente não se esqueça da empatia com o professor que está atrás da câmera e da empatia também com o aluno que está aí vivenciando uma situação bastante complicada. Bom, é isso. A gente fez aqui um recorte para conseguir encaixar esse assunto dentro de uma live, embora o assunto seja bastante extenso. Infelizmente a live não deu certo, mas a gente trouxe aqui o conteúdo da mesma forma. E eu quero agradecer, sobretudo, a Agência Gorila por essa oportunidade de estar aqui, né, fazendo esse diálogo entre educação e mídias digitais. E eu, como ex-aluna do curso da Gorila, estou aqui para dizer também que foi muito importante ter feito esse curso e eu tenho um carinho enorme por esses meninos e pelo trabalho que eles fazem. Então, eu sou muito grata por estar aqui hoje e também por ter sido aluna, né, e fazer parte do bando. É isso, gente. Eu agradeço de verdade por vocês terem assistido. E qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato comigo também lá no Redação Nota 10. Beijo!